a BCM, uma das atividades seria coordenar os trabalhos aqui no Brasil, quer dizer, nos guiar em linhas importantes, quer dizer, assegurar que o Brasil está, de fato, se desenvolvendo corretamente, e é o mecanismo de interação com a comunidade internacional. A BCM, ela foi fundada, como eu te falei, tudo dentro dessa nossa geração, né, para ser uma congregação de cientistas mecânicos, né, e, a princípio, oferecer fóruns, que eram os nossos congressos e as nossas revistas. Essa é uma missão importante? Essa é uma missão relevante e que ela cumpriu muito bem ao longo dos anos. Não tem dúvida, né, que foi uma associação que estabeleceu parâmetros de qualidade para os programas de pós-graduação, para nível de publicação, os encontros, aquela possibilidade que permitia de você encontrar aquelas pessoas que eram as pessoas mais velhas, que te davam um rumo. A BCM, durante essa primeira fase, eu diria que termina com a virada do século, né? Foi um grupo de pessoas que tomou para si essa responsabilidade de criar uma associação. Ela foi muito bem sucedida no sentido que criou mecanismos das pessoas poderem publicar e poderem ver o que é que os colegas estão fazendo, que é a revista brasileira que foi muito bem sucedida. Tem também um boletim e criou uma série de congressos internacionais. O COBEM é o principal deles, mas tem vários, né? Então, cada vez mais a gente está expandindo e dando possibilidade às pessoas de desenvolverem suas capacidades e, com isso, desenvolver ciências mecânicas no Brasil. Ultimamente, com a virada do século, nós estamos tendo sérios problemas. Ela tem crescido, né? Naturalmente, ela poderia ser mais pujante hoje. Sim, certamente. Foi feita até uma tentativa de aumentar o espectro de atuação, mudando até o nome, de Engenharia e Ciência, de Associação Brasileira de Ciência Mecânica para Engenharia e Ciência Mecânica. Mas não acredito que isso tenha funcionado. Você não muda mudando o nome, você realmente tem que mudar a orientação como um todo, né? Você tem que mudar o público-alvo, você tem que mudar até a sua missão, para você realmente atingir essa abrangência que se queria atingir. E o que nós precisamos hoje é, sei lá, parar um pouco, pensar e ver o que é que nós vamos fazer nessa segunda fase. O que eu acho é que a gente tem que começar a competir e produzir no nível internacional, com grande qualidade, e ter um número de alunos que consiga, digamos, repor esse pessoal que está saindo, está se aposentando, né? Hoje os desafios são maiores, a dificuldade, né, de pesquisar em tudo que a gente precisa é grande, e eu acho que nós não temos ainda o número de pessoas bem formadas que a gente precisa para dar continuidade ao que foi feito na primeira fase. Meio dos anos 60, final dos anos 70, tinha financiamento para as empresas e as coisas não aconteciam. Isso é depoimento do BNDE, né? O BNDE, na época, financiava as empresas, os projetos não deslanchavam por falta de mão de obra especializada. E daí veio a ideia, Coimbra e outras pessoas, né, de formar pessoas de alto nível nas universidades, não através de financiamento nas empresas, né? E foi feito um esforço enorme, bem sucedido. As pessoas, os programas de pós-graduação cresceram junto com o país, mas se você olhar hoje em dia, o problema é o mesmo, né? Falta mão de obra numa outra escala, porque a economia cresceu, a pós-graduação também cresceu, formou mais gente, mas continua o mesmo problema. Ficou muito claro para todos os participantes que a BCM precisa ter mais capilaridade nos cursos de graduação e de pós-graduação. Ela pode ofertar cursos, ela pode ofertar aulas pela internet, ela pode oferecer mais material didático
Isso é uma coisa que tem que ser bem pensada para o futuro. A BCM é super importante, né? Eu fui criado ali na PUC, né? E vi as reuniões da BCM numa salinha pequena, vi aquilo crescer. Já tinha os congressos feitos pela BCM como um parâmetro, né, de qualidade. E foi uma associação fundamental para estabelecer essa área científica da engenharia, né? Ela não é uma associação de engenheiros mecânicos, né? Poderia ser, não é, né? Talvez isso até uma questão, se você faz um paralelo com a ASME, né, que é uma associação de engenheiros, né, aí ela tem um outro enfoque, né? A BCM é uma associação de cientistas dessa área e foi super bem sucedida, né? Por alguma razão, eu acho que por demandas, as demandas cresceram, houve um desvio, uma pressão, eu acho, para as pessoas publicarem seus trabalhos em revistas. Por alguma razão, o sentimento que a gente tem é que aqueles congressos da BCM, que eram tidos, tinha uma expectativa daqueles congressos, né, que vai ser o congresso, nós vamos lá, vamos encontrar o pessoal, isso deu uma certa diminuída, né? Eu vejo a garotada nova não tem, por alguma razão, a mesma ligação que eu tinha quando eu era jovem com a BCM. Eu ajudava, eu trabalhava, eu sabia quando ia acontecer as coisas, e eu não vejo isso. Talvez seja culpa nossa, né? Os outros fizeram melhor do que nós estamos fazendo agora, né? É necessário que as pessoas que nos dirigem, elas tenham qualificação para tanto, tenham um nível científico bastante apurado e sirvam como liderança na área. Assim, ciência se faz bastante pelo exemplo, nós precisamos lidar com problemas relativamente sofisticados e as pessoas que formulam, as pessoas que ajudam a implementar políticas, elas precisam ter uma qualidade condizente. Houve também um consenso muito grande que o número de eventos é elevado. Existe necessidade de se enfatizar bastante qualidade, talvez seja necessária uma redução do número de eventos, os eventos cresceram muito, é necessário que existam eventos grandes, e que toda a comunidade possa se encontrar, eventos bastante amplos em engenharia mecânica, mas encontros mais dedicados a respeito de temas padrão também devem ser realizados. Preciso que haja um empenho maior em tudo aquilo que nós fazemos na universidade. É preciso que as nossas associações científicas, no caso nosso, particularmente a BCM, tenham uma penetração maior. Isso porque a BCM ela tem feito o seu papel ao longo dos anos, mas ela terá a importância que nós, membros da comunidade científica brasileira, desejarmos que ela tenha. Não adianta nós criticarmos esse ou aquele ponto da nossa associação científica se o nosso empenho para resolver esse problema foi inexistente. A nossa associação é pequena, mas eu diria que ela é pequena por opção. Mas ser pequena não quer dizer que você precisa ser tímida, e nós somos tímidos. A nossa associação se satisfez em ter os seus congressos, crescendo, eu diria que lateralmente, né? Crescendo, agregando mais e mais congressos e agregando alguns veículos de divulgação. Nesse sentido, a gente até não cresceu tanto, mas não crescemos em profundidade, ou seja, a gente não conseguiu ir mais fundo na nossa missão. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada em grupo, tem que ser pensada não só pelo nosso conselho, não só pela nossa diretoria, mas pelo todo o nosso corpo social, em como juntos podemos ter mais importância como associação e como indivíduos dentro dessa associação, que eu acho que, de certa forma, todos ganham importância quando a associação passa a assumir papéis mais relevantes. Eu penso que se você tem uma sociedade que tem contatos com outras universidades estrangeiras e tem, digamos, uma boa representação na comunidade nacional, eu acho que ela ajudaria a não deixar que a gente perdesse o rumo. Eu acho que a BCM seria a garantia, né, de que o desenvolvimento da pesquisa e da inovação vai ter rumo no Brasil. É necessário que a associação se aproxime de outras associações internacionais com grande impacto,
porque uma preocupação muito grande com a ciência feita no Brasil hoje diz respeito à sua qualidade. Então, nós precisamos nos aproximar de associações como, por exemplo, a International Union of Theoretical and Applied Mechanics, outras associações semelhantes, e fazer com que o nosso trabalho, de alguma forma, tenha um impacto maior no exterior. Então, o fato é que, como ela cresceu, eu acredito que ela deixou de usar oportunidades e espaços que talvez ainda tenhamos. E uma dessas oportunidades é ser um órgão mais atuante politicamente e mais atuante como consultor técnico dos nossos dirigentes, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E até, por que não, do próprio setor produtivo. Então, um papel nosso que a gente não tem é exatamente esse de ser consultivo e proativo em emitir artigos de posicionamento, de emitir pareceres técnicos, não parecer técnico muito específico sobre um problema ou uma área, mas coisas mais abrangentes que exatamente a oportunidade de ter um corpo de associados tão qualificado nos dá. Os comitês da associação precisam ser mais ativos, eles precisam ser mais propositivos e ter uma relação mais orgânica com a associação. Eles aproximam bastante o associado das atividades no modo geral e a estrutura deles e a participação de cada membro precisa ser muito melhor orientada no futuro. Eles têm importância grande nos eventos e isso tem que ser visto com bastante calma. Eu vou te dizer, eu fui presidente da associação durante 2 anos e a gente conseguiu, na época, fazer algumas reuniões temáticas sobre determinados assuntos, mas não conseguimos ocupar esse espaço. Eu acho que isso ainda é possível fazer. Isso é possível fazer exatamente através de uma interação maior dos seus entes, eu diria, mais ligados ao setor produtivo e ao governo, com a própria associação. É muito natural que isso aconteça, a pessoa, quando ocupa uma posição, seja no setor produtivo, seja no governo, que acabe se desligando um pouco da sua vida acadêmica. Então, cabe, de certa forma, à própria associação ir buscar um pouco a presença dessa pessoa. A gente nunca exerceu isso, a gente nunca procurou, como associação, as pessoas que ocupam essas posições dentro do nosso corpo de associados. Essa seria uma atuação política que eu considero relativamente simples e efetiva, né? E oferecer exatamente a associação a apoiar esse trabalho que está sendo feito, seja no governo federal, no governo estadual ou no setor produtivo. A ABCM ela é uma entidade formadora de opinião. Ela é uma entidade que ela tem que formular políticas, não que essas políticas venham a ser implementadas, mas como ela tem um quadro de associados muito qualificado, os documentos emitidos pela associação, as opiniões por ela emitidas, têm que ter uma repercussão grande no corpo social da engenharia mecânica no Brasil. A ABCM não pode se contentar em ser uma central de eventos. Nós não somos isso, nós somos muito mais do que isso. Nós organizamos eventos, nós organizamos publicações de alto nível, mas, acima de tudo, nós precisamos pensar em dirigir a engenharia mecânica no Brasil. Dirigir em que sentido? Em todos os aspectos relacionados às políticas de educação e ensino, ciência, tecnologia e inovação e mesmo políticas do setor industrial. Então, a ABCM tem que cumprir o seu papel natural, que é o papel de formadora de opinião.